Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Glória a Deus, eu espero que sim, né? Estamos aqui para mais um estudo da nossa célula. Infelizmente não podemos estar juntos, né? Mas oramos para que todos, né, em casa ou no trabalho, onde quer que nós estejamos nesse momento e durante a semana, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Então, venho trazer a mensagem para nós hoje, né? Obediência, uma característica de todo cristão. Então aqui o título já claramente fala sobre a obediência, não é verdade? E a obediência é algo que nos conecta com Deus. Porque a gente vê ali desde Adão e Eva, né, quando eles pecaram, foi justamente pela desobediência. Então quando se fala do crente, se fala do Filho de Deus, né? Aquele que quer caminhar com o Senhor, aquele que foi achado por Ele. Então a característica aí do cristão é a obediência. E aqui a gente vê, né, o texto base aqui, Atos 14, de 1 a 7, falando um pouquinho de Paulo e Barnabé, né, dali que eles estavam iniciando, né, indo pregando de cidade em cidade, levando o evangelho, né, e eles tiveram algumas adversidades, algumas situações. Mas eles não pararam, eles perseveraram em obediência. Então nos diz assim: a determinação de Paulo e Barnabé em obedecer e cumprir a missão que o Senhor os havia confiado é algo inspirador. Percebemos que em meio às adversidades encontradas e perseguições sofridas, eles não desistiram de pregar o Evangelho, mas cheios de ousadia e com o desejo de obedecer ao Senhor, partiam de cidade em cidade, anunciando Cristo como o Salvador. Então aqui o texto fala aqui algumas coisas, né, importantes, fundamentais, que eles o quê? Eles permaneciam o quê? Confiando, perseverando, e isso é cumprindo a missão, algo inspirador para as nossas vidas, né? Eles não desistiram. Tiveram sim, sofreram perseguições, mas eles partiam de cidade em cidade, levando a palavra de Deus. Aqui, o objetivo nos diz assim: mostrar que quando somos obedientes, não olhamos circunstâncias ou adversidade. Apenas confiamos na missão que o Senhor nos confiou. Então, o Senhor, Ele nos entrega missões. O Senhor, Ele nos entrega muitas coisas, não é verdade? Os nossos filhos, o nosso cônjuge, o nosso trabalho, coisas a qual o Senhor quer nos entregar, né? Algumas Ele já nos entregou e outras Ele vai ainda nos entregar, e Ele espera que nós sejamos o quê? Fiéis, obedientes, dando um bom testemunho. E aqui a gente vai ver, e nós já começamos a ver, que não é fácil. Tem adversidade, pessoas se levantam, alguns são contra, mas nós precisamos permanecer no foco, permanecer em obediência àquilo que Deus pediu para nós fazermos. Então aqui, o texto nos deixa aqui 3 pontos aqui importantes sobre esse assunto. O primeiro é: não se deixe intimidar. Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga dos judeus. E, embora as crenças fossem diferentes, eles pregavam o evangelho e muitos creram, tanto os judeus quanto gregos. Então aqui eles já foram ali pregar e tinha sim uma diversidade. Alguns criam, outros não. Aqui a gente vê que muitas vezes iremos nos deparar com situações que tentarão nos intimidar, com divergências de opinião, cultura, religiosidade ou até mesmo nossos amigos ou familiares, mas precisamos agir como os apóstolos, crendo no propósito para o qual o Senhor nos chamou. Então, muitas das vezes, quantas das vezes, né, nós vamos levar a palavra de Deus, aí fala assim, lá vem o crente, ou lá vem você, né, você vai falar dos meus santos, daquilo que eu acredito, é só sua igreja que salva, por que eu tenho que aceitar Jesus? Então são tantos questionamentos, tantas dúvidas, né? Muitas das vezes dúvidas que vão gerar coisas boas, porque ela quer tirar aquelas dúvidas ali, porque ela tem sede, ela tem vontade de conhecer Jesus. Quando é assim é maravilhoso, mas muitas das vezes não. As pessoas nos perguntam para colocar em xeque
para colocar em dúvida, para nos confundir sobre a nossa fé. Então, aqui o Paulo e Barnabé estavam tendo esses tipos de dificuldades também. Porque não criam, porque não queriam aceitar Jesus, achavam que eles estavam querendo tomar o lugar deles ali nas sinagogas, nos lugares que eles tinham ali, mas eles simplesmente queriam levar a salvação. Eles simplesmente queriam levar o evangelho de Jesus. Eles simplesmente queriam continuar a obra que Jesus iniciou desde quando ele veio na terra. E ali ele nos libertou naquela cruz e determinou ali, comissionou os discípulos e todos nós através da igreja para cumprir a obra do Pai, para cumprir o propósito do Senhor. Então, nós não podemos nos deixar intimidar. O inimigo vai tentar nos intimidar, a sociedade às vezes vai tentar nos intimidar, pessoas às vezes vão tentar nos intimidar para que nós venhamos desistir, para que nós venhamos buscar outros caminhos. Não, larga Jesus. Depois que você começou a buscar Jesus, as coisas parecem que complicaram para você. O que está acontecendo, Tantos questionamentos que as pessoas fazem, mas nós precisamos ser obedientes e perseverar. Na minha caminhada cristã, assim como eu acredito que de vocês também, muitas das vezes nós não sabemos o que está acontecendo. E é nessas horas que a gente precisa continuar em obediência, para que lá na frente nós venhamos entender os propósitos de Deus. Então não se intimide, persevere, continue no caminho do Senhor, persevere na palavra, persevere em oração, persevere buscando ao Senhor. Não se deixe intimidar por Covid, não se deixe intimidar por aquilo que dizem lá fora, não se deixe intimidar pelas situações ruins, pelas notícias ruins, mas que eu e você possamos nos fortalecer, longe de nós nos intimidar, longe de nós a timidez, mas que venhamos ser ousados para levar a palavra de Jesus. Amém? O segundo aqui é confie. O Senhor jamais nos dará uma missão e nos deixará cuidando de tudo sozinhos, pois a missão é dele e somos um instrumento em suas mãos para anunciar a salvação. Precisamos confiar naquele que nos chamou e obedecer, crendo que o Senhor testemunhará sempre a nosso favor. Meus irmãos, algo aqui que é muito transparente e muito importante de nós sabermos. O Senhor jamais nos dará uma missão e nos deixará cuidando de tudo sozinho. A missão que o Senhor nos deu, Ele não entrega para nós e larga, fala assim, Alex, faz aí sozinho, se vira. Não. Em cada passo Ele está com a gente, porque a obra é dele, feita através de vasos escolhidos, feitos através de ferramentas escolhidas por eles, homens e mulheres de Deus, para cumprir um propósito. E nós também, Às vezes nós achamos que aqueles que fazem a obra são apenas pastores, são apenas, às vezes, o líder de célula, ou são apenas aqueles líderes que a igreja levantou, conhecidos. Não. Cada um de nós fazemos a obra do Senhor na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, nós temos um testemunho do Senhor a zelar, confiando nele, sabendo sim que apesar das dificuldades, apesar de muitas das vezes situações adversas, Deus não nos abandona. Somos instrumento nas suas mãos para a salvação de outros. Precisamos confiar e obedecer naquele que nos chamou, crendo que o Senhor testemunhará sempre a nosso favor. Permanecer em obediência é a certeza de que nós vamos alcançar o objetivo, o propósito. Então é isso que nós temos que entender. Confiar na obra de Deus através de mim e da vida de cada um de vocês. Confiar na obra de Deus que é feita em mim todos os dias por Ele e em vocês também. Deus está fazendo uma obra, Deus está trabalhando, ainda que muitas das vezes pareça que está tão difícil, tão conturbado, tão confuso. O que está acontecendo? Parece que eu estou forte, fortalecido, no outro dia parece que eu estou assim meio lá, meio cá. Persevere em obediência.
persevere em obediência no caminho, confie nele e o mais ele fará. O terceiro ponto, seja prudente. Paulo e Barnabé fugiram após perceberem a perseguição. Agiram com prudência e sabedoria, evitando aumentar a confusão. Meus irmãos, muitas das vezes nós vamos ter sim que tirar o nosso time de campo. O propósito do Senhor não é começar uma discussão, por exemplo, estamos levando a palavra para alguém e de repente alguém começa a brigar, questionar, não quero ouvir mais, e a pessoa já se alterou. Então nós não vamos falar mais. Porque o Senhor nos deu o quê? Um testemunho e um espírito de ousadia e intrepidez, sim, o Espírito Santo, mas também o quê? Mansidão, domínio próprio, para que nós venhamos levar o Evangelho com sabedoria, com uma palavra mansa e branda, que acalma os corações. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós não vamos pregar para ninguém nem por força e nem por violência, mas sim pelo poder do Espírito Santo. Então, a prudência, muitas das vezes vamos ter que tirar o nosso time de campo, porque o objetivo é trazer bênção naquele lugar e não escândalo. Muitas das vezes pensamos que recuar é errado ou vergonhoso, mas em meio ao exemplo dos apóstolos percebemos o quanto isso pode ser sábio. Se calar às vezes é necessário. Evitar conflitos desnecessários é algo prudente e o bom testemunho precisa permanecer. Principalmente dentro das nossas casas. Às vezes a esposa que o marido ainda não é convertido, ou o marido que a esposa ainda não é convertido, muitas das vezes a nossa pregação maior será com atitudes, será com silêncio, será com o joelho no chão. Nos momentos oportunos, sim, falar da palavra, falar de Jesus, mostrar o quão bom é estar com Ele. Mas muitas das vezes, boca fechada, ouvidos atentos e sendo ministrado pelo Senhor para ser pontual naquilo que o Senhor quer passar para aquela pessoa. Então, um bom exemplo, um bom testemunho, ser guiado pela estratégia do Senhor, prudência, isso também faz parte da obediência. Então, obediência, uma característica de todo cristão. E nós vimos aqui 3 pontos. Não se deixe intimidar, confie e seja prudente. Então, a palavra para mim e para você hoje é: obedeça. Deus em primeiro lugar, siga os seus mandamentos em obediência. Não se intimide com o mal, não se intimide com as adversidades, não se intimide com aqueles que vão te questionar e te colocar na parede. Confie em Deus. Aquele que começou a boa obra é fiel para ir até o fim. Aquele que comissionou eu e você para uma obra está conosco. A obra é dele, nós somos instrumento, então através de nós ela será feita. Ser prudente. Seja prudente. É um ensino que o Senhor nos traz. Muitas das vezes, retirar o time de campo não é motivo de vergonha, mas é um motivo de nós recobrarmos as nossas forças, traçar novas estratégias e seguir novamente para aquele caminho ou por outros que o Senhor vai nos guiar para chegar até aquelas pessoas. Amém? Então, a conclusão: não se intimide, confie e seja prudente. Muitas vezes, para confiar, será necessário agir com ousadia. Confiança e ousadia. Eu confio e eu sou ousado na minha fé. A confiança me faz ser ousado, porque eu confio em Deus, eu confio na obra de Cristo através da minha vida. Então eu posso ser ousado naquilo que Jesus me pediu para fazer, porque a obra é dele e ela será feita, independente de como eu falar, de como eu me expressar. O Espírito Santo colocará as palavras certas para que venhamos produzir o fruto que ele quer que produzamos na vida dessas pessoas. É como caminhar em uma ponte de cordas que atravessa o rio, mas sem ver um madeiro. A cada passo dado, o madeiro aparece. Porém, a prudência está relacionada à sabedoria e tomada de decisão no momento certo
e de forma certa. Que mais uma vez nos fala da prudência. Prudência se relaciona com sabedoria, tomada de decisões no momento certo e de forma certa. Como nós dizemos aqui, né? A prudência é aqui agora associada à sabedoria. Isso é o que? São direções do Espírito Santo. Muitas das vezes, sim, vamos parar, refletir, orar, para que voltamos a fazer ainda melhor. Então, muitas das vezes, sim, o Senhor vai falar, filho, muda a estratégia, reflita, pense, é isso mesmo? Você está no caminho que eu te direcionei? É isso? É assim? Então, essa conclusão também nos faz essa reflexão. Como eu estou levando a palavra ou como eu estou alcançando as pessoas que estão próximo de mim? Eu tenho dado um bom testemunho? Eu tenho traçado a estratégia que o Senhor me deu? Ou eu estou usando a minha estratégia que eu acho que é certa? Então também nos traz uma alusão a isso, a buscar as estratégias, a buscar a direção em obediência, porque obediência é uma característica do crente. E toda obra que nós fazemos para Deus, se não tiver debaixo de obediência, é uma obra morta. Então a conclusão nos traz essa reflexão também. Peça ao Espírito Santo que sonde o seu coração e lance luz ao que ainda precisa ser mudado em sua vida. Nesse processo, nós estamos em mudança, nós estamos em transformação. Orar ao Senhor, pedir ao Senhor direção para que Ele venha mudar na nossa vida aquilo que precisa ser mudado, jogar a luz para que nós venhamos ver aquilo que nós não temos visto ainda, orar para que o Senhor traga à sua memória todas as situações de desobediência, assim você poderá se arrepender e pedir perdão ao Senhor. Para finalizar, então, a lição, né? Aqui a aplicação para nós esta semana é olhar para dentro de nós e fazer uma reflexão. Eu tenho obedecido ao Senhor? Aquilo que eu tenho feito está em obediência? Senhor, joga luz na minha vida. Senhor, eu quero te pedir perdão. Eu quero me arrepender e voltar a ser guiado pelo Senhor. Então essa lição aqui nos traz o quê? Um ponto de arrependimento. Se você por algum momento, né, por alguma situação você passou ali, você está numa situação que você não queria, você está fazendo algo que o Senhor não gostaria que você fizesse, mas Ele sabe que você está fazendo, é tempo de arrependimento. É tempo de quebrantamento do coração e deixar Jesus te guiar através da sua palavra, em obediência. Então, meu irmão, que Jesus te abençoe, que Jesus nos abençoe, que Ele possa nos guiar, que esse final de semana seja maravilhoso, que venhamos ser edificados pelo Senhor, pela Tua palavra, que possamos ser instrumento de Deus para outras pessoas, que não venhamos nos desanimar, mas que possamos perseverar em obediência, sabendo que aquele que nos chamou é fiel para cumprir. E deixa um versículo muito conhecido, mas impactante. Não se esqueça, Jesus nos ama. Porque Deus, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, Jesus abençoe. Até o próximo vídeo. Até logo mais. Tchau.